Bom, galera, tentando fazer uma gambiarra, né, para fazer esse vídeo funcionar, mas vamos ver se ele vai dar certo, tá? Então, o primeiro exercício falava o seguinte: em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do principal gás que sofre, né, essa queima é formada por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. A molécula desse gás em unidades de massa atômica é igual a... Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse exercício é o que é massa atômica, certo? Massa atômica, massa molecular, massa molar, que a gente vai relembrar agora, tá? Então, massa atômica nada mais é do que a massa de um átomo, certo? E essa massa, normalmente, ela fica localizada ali na parte inferior, na tabela periódica, embaixo de cada um dos elementos, certo? Tem todo um contexto histórico e científico sobre a obtenção dessas massas, né? Mas na prática o que vocês precisam saber é a massa de um átomo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o elemento magnésio, né? Onde a massa de um elemento magnésio é 24 unidades, tá? Essas unidades são relativas às unidades de massa do átomo de carbono 12, certo? Então, lá na tabela periódica a gente vai encontrar uma massa para o magnésio bem próximo ali de 24 unidades, certo? Depois da massa atômica, nós temos o conceito de massa molecular, tá? A massa molecular, como o próprio nome já diz, é a massa de uma molécula, certo? Então, se a gente tem a massa de uma molécula, né, nós temos a somatória das massas de todos os átomos que compõem essa molécula, certo? Então, dá uma olhada aqui a molécula que a gente tem, ó, NH3. NH3 tem um nitrogênio e 3 hidrogênios. Cada nitrogênio tem 14,01 de unidade de massa. Cada hidrogênio tem 1,008 de unidade de massa. Somando a massa de um nitrogênio com 3 vezes a massa dos hidrogênios, nós temos aqui a massa total do NH3, que é 17,03, tá? Então, é a massa de uma molécula, a somatória das massas de todos os átomos, certo? E por fim, nós temos o conceito de massa molar, tá? A massa molar é um conceito que envolve a massa de um mol de substância, que vocês aprendem lá no primeiro ano, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos ou qualquer espécie de qualquer coisa, tá? Então, na prática, professor, o que significa massa molar? É a mesma coisa que a massa atômica e a massa molecular. O que diferencia? Diferencia a unidade de medida. Tanto massa atômica quanto massa molecular é dada em unidade, porque a gente não consegue pegar um átomo e pesar na balança, né? Então, a gente tem lá uma massa muito, muito, muito pequena. Então, a gente tem uma unidade de massa ali, certo? Agora, um mol, né, que tem 6,02 vezes 10 a 23, é uma quantidade muito grande de átomos ou moléculas. Então, já é uma quantidade que a gente consegue pesar, tá? Consegue colocar na balança, certo? Então, a massa molecular, né, de átomos ou moléculas é dada, ó, em gramas, tá vendo? Então, uma molécula tem 17,03 unidades, uma molécula de NH3. Agora, um mol de NH3 tem 17,03 gramas, certo? Então, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é isso aí. Então, o que ele pede aqui, ó, para a gente calcular a massa do gás metano, que é o gás CH4, que aparece aqui, certo? Então, o gás metano, ele tem um átomo de carbono, que tem massa igual a 12 unidades, e 4 átomos de hidrogênio, que tem massa igual a 1 unidade. Então, somando o 12 do carbono mais 4 vezes a massa de um hidrogênio, que dá 4, nós temos um total de 16 de massa molecular, certo? Se ele tiver pedido em massa molar, é só transformar esse 16 em gramas, tá? Mas ele tá pedindo aqui, ó, a massa molecular, e nem tá te dando as unidades para não confundir. Então, a massa molecular, ó, é a alternativa D, que contém lá 16. Aqui, ó, nós temos a presença aqui
de uma molécula, certo? Onde nessa molécula a representação aqui de algumas ligações e outras ligações estão faltando, certo? E aí o que ele pede? Ele pede pra gente falar, ó, que tipo de ligação acontece nesse item X e nesse item Y, se a ligação é simples, dupla ou tripla, como a gente vê nas alternativas aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é quantas ligações cada elemento faz, certo? Então, por exemplo, lá no elemento hidrogênio, o hidrogênio faz uma ligação só. O carbono faz 4 ligações e o nitrogênio 3 ligações, certo? Então aqui, ó, eu representei a mesma molécula que está aqui, só com as ligações abertas. Para quê? Para a gente conseguir contar com facilidade quantas ligações cada elemento, né, está fazendo, certo? Então aqui, ó, no primeiro elemento aqui que a gente precisa analisar, o elemento carbono, certo? Nesse elemento aqui, ó, ele está fazendo uma ligação, outra ligação com hidrogênio, um total de 2 ligações, certo? Se ele está fazendo 2 ligações, para completar as 4 ligações que ele tem que fazer, faltam apenas 2 ligações. Então aqui, ó, precisa aparecer uma ligação dupla, certo? E aqui, ó, nós temos aqui esse carbono fazendo uma ligação com esse carbono e mais nenhuma com nenhum hidrogênio. Significa que para completar as 4 ligações dele, nós precisamos completar com uma ligação tripla, certo? O que compete aqui também, ó, a ligação tripla que o nitrogênio precisa fazer e ele não está ligado a nenhum outro elemento, certo? Então, dessa forma, nós temos aqui a estrutura, né, da molécula que ele pediu. Então, nessa estrutura nós temos, né, que primeiro a formação de uma ligação dupla e depois uma ligação tripla. A alternativa correta, então, é o item E, certo? E por fim, nós temos o último exercício aqui, né? Esse último exercício fala sobre a construção da molécula, né, da ureia, tá? Que a gente já viu nas aulas, né, iniciais ali sobre introdução da química orgânica, certo? Então, para a gente construir a molécula da ureia, o que a gente precisa? A gente precisa saber, né, seguir, na verdade, essas orientações que o exercício dá, ok? Então, ele fala os elementos que formam essa molécula, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, certo? E aí ele fala o quê? Que a ureia ela é formada por 8 átomos, sendo o carbono apresenta 2 ligações simples e uma dupla. Então, o único carbono que tem, ó, tá nessa estrutura aqui, 2 simples e uma dupla. O oxigênio apresenta uma ligação dupla. Então, aqui o oxigênio faz uma dupla. O átomo de nitrogênio faz 3 ligações simples, como a gente representa aqui. Lembrando que tem 2 átomos de nitrogênio na molécula. E, por fim, né, nós temos que cada átomo de hidrogênio fazem uma ligação simples cada um, certo? Dessa forma, nós temos que a estrutura da molécula da ureia é essa aqui, tendo o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, o carbono fazendo uma ligação simples com cada um dos nitrogênios e cada um dos nitrogênios fazendo mais 2 ligações simples com os outros hidrogênios, completando, né, o total aí de 8 elementos na forma correta da molécula. Certo, pessoal? Então, essa é a correção dos exercícios aí do final dos conceitos ali de química orgânica, ok?